Olá, bom dia. São 4 horas da manhã do dia 18 de fevereiro de 2023. Estamos gravando uma série chamada Profecias. Já gravamos o primeiro vídeo, onde nós iniciamos com o sonho de Nabucodonosor. Apresentamos este livro e dissemos que é a maior bobagem do mundo quem tentar ler a Bíblia procurando aqui os encantos das narrativas, das epopeias, que são lendas, que são poemas, na maior parte fictícios. Mas o que caracteriza a Bíblia para o teólogo, para o pesquisador sério, é a profecia. E assim, com essa introdução, que foi o assunto do vídeo passado, nós dizíamos que a primeira profecia que nos interessa é o sonho de Nabucodonosor. Está no livro de Daniel. Então nós vamos pegar aqui a Bíblia, vendo? Bíblia de Jerusalém, e vamos pegar no livro de Daniel, exatamente no capítulo que fala do sonho de Nabucodonosor. Vamos começar com essa profecia para chegar até hoje. Então, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Império Caldeu ou Babilônico é a mesma coisa, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs um cerco. Deus entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá. Deus entregou-lhe a Nabucodonosor, Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo. Ele os transportou para a sua terra, chamada Senaar, ou Suméria, né? É outra história. Já na maçonaria nós vamos começar da Suméria, depositando esses utensílios na sala do tesouro dos seus deuses. Aqui nós vemos, portanto, que Nabucodonosor, rei do Império Caldeu, conquista o Império de Judá, ou seja, conquista os judeus. E nós vamos agora mostrar a vocês, através de mapas, para que vocês tenham uma noção exata do que é, né? Então, o Império Caldeu é representado aqui como uma pequena faixa, uma estreita faixa. Olha só, essa faixa em verde é o Império Caldeu Babilônico. Ela é meio curva. E onde é que está Jerusalém? Jerusalém está aqui. Vou pegar o lápis e vamos mostrar Jerusalém. Cuidado que meus livros são geralmente muito velhos, muito antigos. Então, está aqui o Império Caldeu, para que vocês vejam bem. É uma faixa de terra chamada Crescente Fértil, tá vendo? Aqui nós temos Mitani, aqui nós temos arameus, aqui nós temos Babilônia. Então, aqui estamos exatamente no Império Caldeu, essa faixa curva, né? Então, Babilônia é a capital, mas tem também outras cidades importantes. Nós temos Assur, que é a Síria, que ora vai se alternar, ora o imperador vai ser babilônio, ora vai ser assírio. A Síria e Babilônia vão disputar o poder e vão ficar alternativamente sendo donos desse império. Veja, ele é meio curvo, é em forma de ferradura, mas o importante é aqui Jerusalém. O que nós lemos ali é que Nabucodonosor conquista a cidade de Jerusalém. Certo? Ficou claro então? Então, esse império, que é o primeiro que nós começamos, porque é exatamente o do sonho de Nabucodonosor, ele já era grande,
e ele se estende mais ainda nessa pontinha aqui, conquistando o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Com isso, vai acontecer agora o desdobramento da história. A partir daí, vamos aos desdobramentos. Então, Nabucodonosor conquistou Jerusalém, levou o tesouro do templo, né, fabuloso, era considerada a 8ª maravilha da antiguidade, e levou várias pessoas cativas. Dizem alguns autores que ele levou um jovem chamado Daniel. Pelas minhas pesquisas, não é assim. Pelas minhas pesquisas, Daniel nasce na Babilônia, mas não importa, tá? Então aqui há uma diferença entre o que os autores falam e o que eu concluí pelas minhas pesquisas. De qualquer maneira, o que acontece é que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquista Jerusalém, leva os tesouros do templo, leva o rei Joaquim, leva todos como escravos para a Babilônia, ou Caldeia, chamada Senaar ou Sumer, antiga Suméria, né? Então, isso nós acabamos de ver. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito. Esse é o centro da nossa narrativa, né? A profecia. O rei ordenou que convocassem magos e adivinhos, encantadores, que eram dos colégios caldeus. Nós temos o colégio dos magos caldeus, mas não é descendente desses magos, tá? A fim de que o interpretassem. Eles vieram e o rei lhes disse: conte-me o sonho e me dê a sua interpretação. Ora, disseram a Nabucodonosor, jamais se ouviu dizer que o intérprete de sonho contasse ao rei qual foi o sonho que ele sonhou. Conte-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Aqui já não estou lendo, já estou dando pelo sentido. Nabucodonosor disse: absolutamente. Se eu lhe contar o sonho e vocês me contarem, serão vários magos e adivinhos. Eram os oficiais da época, os sábios da época, né? Colégio dos Magos Caldeus, tá vendo aqui, ó? O nosso é um desses, mas não está representado aqui. Segue Daniel. Ou seja, Daniel é a origem do nosso Colégio dos Magos Caldeus. É ele que vai dar origem, e nós, quando falarmos nos alunos, para os alunos do Colégio dos Magos Caldeus, estamos seguindo Daniel. Depois, aqueles reis magos que foram visitar Jesus. Nossa tradição, então, se liga a Daniel, se liga aos reis que foram visitar Jesus. E aí, o problema é que agora estabelece-se uma grande confusão, porque o rei tem um sonho e esse sonho perturba. E ele chama os adivinhos e diz: ó, me digam qual foi o sonho e me interpretem. E os adivinhos disseram: é impossível, seriam lá uns 40. E aí ele diz: então mandarei matar todos vocês. Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda do rei, incumbido de matar os adivinhos, pela incompetência de não conseguirem dizer ao rei qual foi o sonho, porque o rei não queria só a interpretação do sonho, ele queria o sonho e a interpretação. Parada, viu? Não vale não. E ele disse a Arioque: por que motivo o rei fez uma sentença tão cruel? Arioque explicou a Daniel. E Daniel, então, colocou esse fato para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Oraram e depois, então, foram até o rei e lhe imploraram que lhe dessem tempo para que eles cumprissem aquilo que o rei pedia. Até aí, o rei não sabia que Daniel era um mago. Aqui é que ele surge. Então, entre os 40 magos da corte, nenhum consegue cumprir o que o rei quer. Não é interpretar um sonho simplesmente.
é dizer qual foi o sonho, depois de interpretar. Não conseguindo, os magos vão ser mortos. Arioque é o chefe da guarda real que vai matar os magos. Daniel interfere, depois fala para Sidraque, Mesaque e Abdenago, que são os nomes de Ananias, Azarias e Misael em caldeu, oram para Deus, e aí ele se apresenta diante do rei. Ele diz: não mate ninguém, porque eu vou interpretar o sonho. Aí é que ele aparece. O chefe do nosso colégio dos magos caldeus é Daniel. Tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua, enorme e extremamente brilhante. A estátua se erguia diante de ti, de aspecto terrível. Daniel está dizendo qual foi o sonho. Olha, é muito peito, viu? A cabeça da estátua era de ouro, seu peito e braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se de uma grande montanha, bateu na estátua nos pés de ferro e de barro, e os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze e a prata e o ouro, tornando-se igual a palha miúda, e a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho, ó majestade. Pronto, aqui está a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Ele foi elevado a mago da corte, foi coberto de honras e... Não, aqui está o sonho. Desculpa, parei. Aqui está o sonho. Não posso parar aqui, não. Agora ele vai interpretar. Então, agora vem a interpretação. O fato de ter visto... Então, vamos lá. Tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação, disse Daniel ao rei. Tu, ó rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos entregou tudo, onde quer que habitem os filhos dos homens, animais e aves do céu, és o soberano de todos. Mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro de bronze que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro, mas como o ferro que reduz tudo a pó e a tudo esmaga, como o ferro que tritura, este reino reduzirá a pó e triturará todos os outros. Mas os pés, que são parte de argila, são frágeis, e a pedra que cairá sobre os pés destruirá o barro, os dedos de barro, e esse império será, portanto, parcialmente fraco. E assim vistes o ferro fundindo-se com o barro, e da mesma forma, então, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, que substituirá, portanto a estátua cairá. Quando a pedra bater nos pés e destruir, o barro misturado com o ferro, então, destruindo os pés, toda a estátua ruirá. Assim Daniel dá a interpretação do sonho, seriam 4 reinos, e esses 4 reinos, então, ele diz, a cabeça és tu, é o teu reino. Os ombros, peito e os braços é um rei que virá depois de ti. Depois vem um terceiro rei, que é o ventre e os quadris, que é de bronze. Então, ouro, prata, bronze. Depois as coxas, as pernas e os pés, que são parte de ferro e parte de barro, e uma pedrinha desloca-se de uma grande montanha, bate nos pés, destrói tudo e a estátua cai. E então, esse grande reino, que é o maior de todos, ele será destruído. Aí,
nós vamos agora mostrar na sequência como aconteceu o sonho de Daniel. A interpretação foi perfeita. Então aqui nós tínhamos mostrado para vocês. Aqui estamos nesse local. Exatamente, Daniel está aqui, está vendo? Na Babilônia. Ele é cidadão da Babilônia. Nabucodonosor deu a ele a cidadania. E aqui está, portanto, né, o reino, os arameus, os babilônios, os assírios e, finalmente, Jerusalém, que ele conquista. Aqui. E aí Daniel é levado de Jerusalém, segundo os historiadores, mas eu acho que ele nasceu na própria Babilônia. Então, aí ele diz: depois do teu reino virá outro. Vamos ao outro reino. Esse reino, então, é representado pelos ombros e pelo peito de prata. E aqui nós temos esse outro reino surgindo. Aqui está. Ainda estamos com Assur, que é a Síria. Então ainda estamos no Acádia, que é uma das cidades da Babilônia. Aqui ainda estamos no reino de Nabucodonosor, mas já ampliado. Ó, já pegou aqui a Península do Sinai, aqui a Jerusalém, a Palestina, Fenícia, a Ciro-Fenícia, a Palestina, e já pegou o Egito aqui, ó. Aqui é o Egito, o delta do Nilo. Norte da África, não entrou na Arábia, né, mas conquistou o norte da África. Então, aquela faixa, ela se amplia, aqui não é mais somente uma faixa, e se torna um reino ainda maior. Essa é a cabeça de ouro. Depois será substituído por outro reino. Esse outro reino é representado pelos ombros, pelo peito e pelos braços, e é o reino Medo-Persa, ou seja, o reino de Ciro, o persa. Ciro, nascido na Pérsia, recebe de Deus o poder de conquistar os reinos que estão na terra na época dele. E ele conquista o reino de Nabucodonosor. Aqui nós temos, portanto, agora muito ampliado. Vocês podem comparar se quiserem. Aqui é o reino caldeu, assírio caldeu, e aqui é o reino de Ciro, o persa. Você vê a diferença. Ó, ele mantém todas as terras e amplia enormemente. Também não entra na Arábia, mas mantém Jerusalém. Aqui é o Egito, em amarelo. Ele conquista o Egito e é imenso. Então, o reino persa, ou seja, o peito de prata, os braços e os ombros, é esse reino, o segundo. Nós já vimos que a cabeça chega até esse ponto. É o reino caldeu, o assírio caldeu. E aí é substituído por esse, que é o reino de Alexandre. Desculpa, o reino de Ciro, o persa, né? Cidadão da Pérsia, ele faz uma aliança com a Média. A Média é uma cidade perto. Aqui tem Ariana, é um dos nomes antigos da Pérsia. Síria, Pérsia, né? Bactriana, e aqui está escrito Pérsia mesmo em letras garrafais. Ele não entra na Arábia, mas ele mantém Jerusalém. Aqui está, aliás, o Egito, tá vendo? Aqui está o Egito, ele mantém o Egito, e nesse pequeno pedacinho aqui está Jerusalém. Vou aproveitar para vocês porque é importantíssimo. A faixa de Gaza e aqui Jerusalém. Exatamente na ponta do meu lápis está Jerusalém. Então, primeira cabeça de ouro. Já mostramos, vamos mostrar. Os ombros, o peito e o braço de prata. É esse reino. De Ciro, o persa. Aqui está o lugar onde ele nasceu, a Pérsia. Depois ele se une com o rei dos Partas, com os Medas, Ariana, Bactriana, e ele vai aqui até
até onde ele pode, até as ilhas gregas. Isso aqui já estamos nas ilhas gregas, tá? Aqui é a Península Grega, aqui nós estamos na Grécia, então ele chega no limite da Grécia e conquista um pedacinho aqui da Grécia, a Trácia. Então, olha, cresceu enormemente. Mostrar só para vocês compararem, ó. Aqui é o de Nabucodonosor e aqui é o de Ciro. Ele mantém o Egito, e importante para nós, porque no Egito vai acontecer Moisés levando o povo para a Palestina. Moisés sai do Egito, que é esse filete, esse rio é o Nilo. Moisés sai daqui e vai para Jerusalém, levar o povo para lá, né? Então, por isso, essas duas partes eram muito importantes, embora nessa imensidão aqui se percam. Então, aqui estamos os ombros, os braços e o peito de prata. A importância que estamos dando a essa parte é porque é do Egito que Moisés vai tirar uma horda e vai transformar numa nação. Moisés é um cidadão egípcio, vamos seguir o sonho, vamos seguir a Bíblia, nós vamos questionar aqui, e ele vai tirar as pessoas daqui. Ele é um sacerdote de Heliópolis, e ele pega uma horda e leva essa horda e transforma em uma nação em Jerusalém. Mas depois, aqui está Jerusalém, mas depois Jerusalém é novamente conquistada. Veja, a primeira vez foi por Nabucodonosor. Então, quando Ciro conquista essa parte, ou seja, conquista o reino caldeu de Nabucodonosor, Jerusalém já está debaixo do seu domínio, porque já pertencia ao reino babilônico. Entenderam bem? Então, esse substitui o anterior, muito maior. Parece um tigre, né? É a cabeça de um tigre, as pernas, só o corpo é que se desfaz, a barriga. Então, assim, Daniel vai fazer a desenvolver a profecia. Ele vai interpretar a profecia. Acertou em cheio. Acertou em cheio. O reino de Nabucodonosor, Babilônia, exatamente como ele tinha dito, foi conquistado por Ciro, o persa, e depois, né, que Ciro sai ele une a Pársia, o Elam, os persas, ele é persa, ele faz uma aliança com os reinos vizinhos, e ele vai levando tudo de roldão, porque Deus permite a ele, está na Bíblia. Chamarei meu filho Ciro, ele não me conhece, mas eu conheço pelo nome, e eu lhe darei poder, e ele conquistará todos os impérios da sua época. E ele conquista o Império Caldeu. Então, é o segundo, os ombros, o peito e os braços de prata. Aí Daniel diz, depois virá outro. Então ali nós temos o império de Ciro, que depois passa para seu genro Dario. Mas o sonho não para aí. Daniel diz, depois vem outro império. E esse outro império será o império de Alexandre. Aqui nós temos um pedacinho. Lembra que o Império Persa, ele parava aqui. Ele tinha, aqui nós temos a Península Grega. A Península Grega está por aqui, ó. E ele não chegava a ela, né? Ele parava por aqui. Agora vai sair daqui, exatamente da Macedônia. Aqui está escrito Macedônia. Portanto, uma região que era considerada bárbara, sabe? Os macedônios eram considerados como os texanos nos Estados Unidos, como os nordestinos no Brasil. Então, é de uma região bárbara que vai sair um garoto que, com 16 anos, o pai dá a ele um homem genial chamado Aristóteles como professor. Ele já é invulgar, ele se considera filho de Apolo, eu acho que é de Marte, também não concordo. O fato é que aqui nós estamos na Grécia, a Península Grega, e aqui a Grécia insular, ou seja, as ilhas gregas.
Do lado de cá, nós temos a Ásia, a Mísia, ou seja, o que seria o Império Persa, né, que está aqui. E Alexandre vai sair daqui, da Grécia, que só tinha a Trácia, que tinha sido conquistado por Ciro, não sei onde é que está a Trácia por aqui, mas ele vai sair daqui e vai conquistar tudo isso aqui. Portanto, um bárbaro, mas ele é o filho mais novo de Felipe e seria equivalente aos nossos nordestinos. Mas ele é educado pelo maior filósofo da época, Aristóteles. E ele é um gênio e ele acha que ele é filho de Apolo. Então, tudo isso faz com que Alexandre faça com que conquiste o reino de Ciro. Ou seja, Nabucodonosor, Império Caldeu, é conquistado por Ciro, o persa, né, cabeça, peito, agora vem o ventre, que é o reino de Alexandre. Então aqui nós temos, ainda não é o reino de Alexandre, mas a colonização grega. Os gregos, independentemente de Alexandre, estão conquistando aqui parte da África, isso aqui é o norte da África, ó, Egito, aqui está escrito Egito, vamos apontar com lápis, né? É muito importante o Egito. Egito está aqui, porque é daqui que Moisés vai tirar a horda que vai levar para Jerusalém. Jerusalém está aqui, ó. Aqui está Ciro-Fenícia. Por isso essas duas partes são muito importantes. Serão sempre interligadas. Não importa quais os impérios. Os impérios se sucedem, mas a importância dessa parte aqui é muito grande, tá? Tanto no Caldeu, quando Nabucodonosor conquista, Ciro, que mantém a conquista, agora Alexandre também mantém. Mas os gregos, independentes de Alexandre, eles já tinham esse império. Só que Alexandre vai pegar isso aí e vai transformar tudo no seu império. Ou seja, a Grécia toda, aqui está, portanto, ó, Macedônia, no Épiro, na região chamada Épiro, como se fosse assim, Nordeste, tem um reino chamado o Reino Bárbaro de Filipe, que é o pai de Alexandre. E Alexandre, um garoto de 26 anos, de 16 anos, então, filho de Filipe o Bárbaro, ele é o próximo império. E esse império de Alexandre é exatamente o ventre e os quadris. Agora nós vamos mostrar com detalhes o Império de Alexandre. Vejam que a sequência de Daniel é perfeita. É perfeita. Agora nós temos aqui o Império de Alexandre. Olha, suplantou o de Ciro. Suplantou o de Ciro. É maior do que o de Ciro. Não dá para comparar porque está em outra página. Mas agora vocês veem que ele sai da Grécia. Aqui nós temos a Península Grega, tá vendo, ó? Essas ilhazinhas aqui, por aqui perdida está a Macedônia, em algum lugar aqui, tá aqui, Macedônia, tá aqui, Alexandre é macedônio, ele sai daqui da Macedônia e ele sai conquistando tudo, e termina, mas não mantém sempre o Egito, não se esqueçam, ó. Esse rio aqui é o Nilo no Egito, né? E essa parte aqui é Jerusalém. Não podemos jamais esquecer isso aqui. Isso vai ser muito importante, porque a pedrinha vai nascer aqui, que vai destruir todos esses impérios. Mas aqui o Império de Alexandre, maior do que o de Ciro. Ele conquista o Império de Ciro. O Império Persa é conquistado pelo Alexandre. E aí existe o que nós chamamos a helenização, porque os gregos chamavam-se helenos também. E aí agora vem o império, o terceiro império da estátua de Nabucodonosor, que é representado pelo ventre e pelos quadris. Então está aqui o terceiro império, o Império de Alexandre. Não se esqueçam da importância que tem aqui o Egito, esse fiapo aqui é o Rio Nilo. E não se esqueçam da importância que tem esse pedaço de terra, que é a Ciro-Fenícia,
que é onde está Jerusalém. Não se esqueçam, na história a pedrinha vai nascer aqui. Por isso é importante. Agora você imagina, ó, isso aqui tudo era dominado por um homem só, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia. Mas Alexandre também chega um momento em que ele morre. E quando ele morre, ele não tem sucessor. Alexandre é estéril, querem dar um filho a ele, mas eu acho que isso aí é fantasia. Ou ele era gay, ou ele era estéril. O fato é que ele morre depois de ter todo esse império, toda essa terra, todo esse poder, e ele deixa, quando ele está morrendo, dizem que envenenado, então os generais dele perguntam: para quem tu deixarás o teu anel de rei? E ele diz: para o mais forte. Tira o anel do dedo e joga fora. Acontece que havia 4 generais, vamos dar o nome dele, que aí eles vão se fazer um acordo. Em vez de brigar, Antígono, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. 4 generais. Como Napoleão não designou Napoleão, como Alexandre, desculpem, estou com a cabeça longe, hein? Isso acontece no ano 333 a 323. Como Alexandre não deu a nenhum dos seus generais o seu império, então eles 4 vão dividir. E aí, quais são? São Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Antígono. Vão dividir essas terras todas. Mas só 2 vão ser importantes para a gente. Ptolomeu, que vai ficar com o Egito, portanto com Jerusalém também, e Seleuco, que vai ficar com a Cirofenícia e, portanto, essa região daqui de cima. Então, só 2 nos interessam: Lisímaco e Antígono desaparecem. Os reinos deles, eles dividem com os 4, mas Lisímaco e Antígono, o reino deles não subsiste. Cai, fragmenta-se. Permanece o reino de Ptolomeu, que é o Egito dos Ptolomeus. Cleópatra era descendente dos Ptolomeus, e os Seleucidas, que vão conquistar essa região, quer dizer, são vizinhos, ó. Ptolomeu fica com o Egito, essa parte aqui é importante, que vai ter Jerusalém. E continuando, acaba aqui, e continua aqui as terras dos Seleucidas. Então, o que nos interessa é o Império de Alexandre é dividido entre os Seleucidas, que ficam com essa parte, a antiga Mesopotâmia, ou seja, o antigo Império Assírio, e Ptolomeu, que fica com o Egito. O resto aqui, os 2 generais deles que ficam com essa parte se desagrega e desaparece. Paramos aí, porque agora o próximo império, o último, que será as coxas, as pernas e os pés de bronze, é o Império Romano. O maior de todos, que Daniel disse: nunca houve nada tão grande, nem haverá depois. E assim, Daniel diz qual foi o sonho, interpreta o sonho e o sonho se cumpre. Vou só dar uma palhinha para mostrar o Império Romano. Uma coisa fantástica que substitui tudo aquilo ali. Então, vamos mostrar a vocês. Gente, é uma coisa anormal. Olha só, aqui está o Império Romano. É o mundo todo. Na próxima aula vamos começar daqui, tá bom? Vamos começar daqui. Então está aqui a interpretação do sonho de Daniel, completamente feita, resolvida, os 4 impérios, o Caldeu, cabeça de ouro, né? o Império Persa,
de Ciro, o peito de prata, o império de Alexandre, o helenista, que eles chamavam-se helenos, que é a barriga e os quadris, e agora o Império Romano, que são as coxas, as pernas e os pés. Mas esse império vai ser desfeito por uma pedrinha, e essa pedrinha vai ser o assunto do próximo vídeo. Como é que uma coisa tão grandiosa, olha, cabe todos os outros, ele conquista todos os outros estão aqui dentro. E não vamos esquecer a importância que tem aquela parte do mapa que nos interessa muito. Olha aqui, ó, o Rio Nilo, tá vendo? Ó, Egito, no norte da África, e aqui a Sírio-Fenícia, Palestina. Moisés vai sair daqui e vai levar a horda para aqui, Jerusalém. Então, essas duas regiões são extremamente importantes. Os Ptolomeus tinham ficado com essa parte e cessava aqui o limite. E daqui para frente os Seleucidas. São os dois generais de Alexandre que ficam, mas Roma conquista tudo. Conquista tudo. Então, vamos no próximo vídeo começar daqui. O grande império, o quarto império, o último, que será destruído por uma pedrinha que se desprenderá de uma grande montanha. Então, assim, nós temos a interpretação do sonho de Daniel. Do sonho de Nabucodonosor por Daniel. Tá? Nós somos descendentes desse profeta, esse mago caldeu, Daniel. Nossa escola, o Colégio dos Magos Caldeus, descende de Daniel. Então, é um mago caldeu, mas que tem sangue hebreu. Está ligado a Abraão, já que ele mora em Jerusalém. Então, Jerusalém era o reino dos hebreus, os judeus. Então, encerramos aqui esse vídeo, agradecendo a vocês. Não se esqueçam de dar o seu like, é importante, tá bom? Dá o seu like. Obrigado por divulgar o canal. Nosso canal está crescendo e está ficando cada vez melhor, tá? Então, aqui estamos, demos a interpretação e dissemos: é besteira tentar procurar na Bíblia relatos, epopeias, histórias bonitas, porque elas são épicos. E os épicos são falsos, mentirosos, são narrativas exageradas. Mas as profecias, a Bíblia é um livro de profecia. Acabamos de provar, então, que a interpretação do sonho de Nabucodonosor, feito por Daniel, que é o mago, que é chefe dos nossos colegas, quem fundou o Colégio dos Magos Caldeus é Daniel. Depois os três, Baltazar, Melquiel e Gaspar, vão visitar Jesus, 500 anos depois, e é desse ramo que nós descendemos. O Colégio dos Magos Caldeus começa aqui. Bonito, né? Agora vocês sabem a origem de onde vocês estão. Onde é que vocês estão, de quem é que vocês descendem? Do profeta Daniel. É ele, o mago caldeu, que é caldeu por acaso, mora lá, mas o sangue dele é hebreu, como Abraão. Então, minha gente, está dado meu recado. Vamos completar os 40 minutos quase. Muito obrigado. Continue assistindo, prestigiando a gente. E esse é o segundo vídeo da série Profecias. Nós vamos chegar até hoje para a gente saber se vamos ter uma guerra nuclear ou não, através das profecias, nem sempre bíblicas, mas preferentemente bíblicas. Até o próximo.